Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está vendo esse vídeo. Então, agora o tema desse vídeo agora será sobre o fruto do Espírito, que tem suas subdivisões, né? Está em Gálatas 5:22. Entretanto, o fruto do Espírito é um fruto só que tem essas ramificações: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Hoje o tema será paz, né? Depois eu irei fazer outros vídeos com os demais temas. Primeiro, a gente tem que saber que Deus é paz. E fora de Deus não há paz. Se você for ler Isaías 48:22, olha o que diz: não há paz alguma para os ímpios, diz o Senhor. E não, a paz é fruto da conversão, né? Ou seja, é fruto do Espírito. Quando a pessoa é convertida, ela tem esse fruto. E para ser convertido, né, a pessoa tem que se converter a Deus, tem que aceitar Jesus, tem que se arrepender dos seus pecados, né? Tem muita gente que frequenta a igreja, né? Vai para os cultos, ora, lê a Bíblia, mas ainda não é convertida, não se converteu. E não tem o fruto do Espírito, né? Porque ser religioso não é sinônimo de convertido. Ser religioso é uma pessoa que frequenta determinado lugar. E paz é fruto do Espírito de Deus em nós. De fato, não existe meio de alguém gozar paz se não for em Deus. Fora de Deus não existe, não há paz. Outra coisa, tem muitas pessoas que têm um auto-engano acerca da paz. Porque as pessoas têm um conceito que quando tudo tá bem, né, tem algo de errado. Você pode ver que isso acontece em igreja pentecostal. Tem gente que acha que pode até estar mal com Deus estando em paz, né? E o discurso é o seguinte: não pode estar tudo bem não, porque alguma coisa está errada, né? Não posso ter paz. E tem gente que sente culpa porque está em paz. Aí ele caça alguma coisa para fazer ou algum problema, porque o excesso de paz em alguns lugares é pecado, né? A pessoa não pode ter uma vida quieta e sossegada, como diz em Timóteo. Paulo dizendo para Timóteo. Por que isso, né? Quando as pessoas têm paz, elas se sentem mal com Deus, ou que se sente que estão fria, né? É o conceito, né, de igreja, assim, que a pessoa está fria. Quando ela tem muita paz, ela está fria. Porque essas pessoas ficaram viciadas na culpa. Pessoa que é viciada na culpa, ela, quando sente paz ou tem paz, ela se sente culpada, né? Porque não pode ficar tudo bem. E isso aí é razão de anos e anos de neurose, né? Culposa, que é gerada normalmente nas pregações de culpa. Que muita pregação aí é só para gerar culpa nas pessoas. E a religião gera culpa, né? Afinal, quem que usa a religião que diz a Bíblia, é Satanás, que não é Deus, né? Que quem que acusa, no exemplo de Jó, você vê que é Satanás que foi acusar Jó diante de Deus. Muitas pessoas assim que se sentem em pecado quando estão em paz. Normalmente esse tipo de pessoas é na igreja pentecostal, né? Que tem esses conceitos distorcidos. A pessoa, quando está em paz, ela se sente culpada, se sente fria, se sente em pecado, e não, tipo, quando está tudo bem, alguma coisa está errada. Esse é o conceito. Então, paz é um dom de Deus.
E a pessoa pode se isolar, ela pode se sublimar, ela pode se reprimir, ela pode se exilar, fazer o que quiser com as angústias dela, fruto de uma consciência não reconciliada com a verdade. Porém, lá no fundo, ela sabe que o ser dela não descansa, né? Que a ausência de paz, o ser não descansa, apenas se distrai e não sossega, né? Ela não é uma pessoa que é dessossegada, né? Ela se rende porque cansa, né? Mas ainda falta paz. E uma pessoa assim, ela não está reconciliada com Deus. Outra coisa é: paz é dom de Deus segundo a graça. Graça e paz andam juntas. Por que isso? Jesus falou que para os seus discípulos que no mundo todos teriam aflições. João 16:33. Mas que eram para ter paz nele. Paz nele, em Jesus, né? E essa paz é a consciência da graça, do Evangelho, né? Porque Jesus reconciliou o mundo com Deus. E a paz, tem a ONU, né, que propaga a paz. Hoje todo mundo, as pessoas falam que desejam a paz, pregam a paz, lê os versículos da paz na Bíblia, mas pouca gente conhece. Poucas pessoas conhecem o que é paz de verdade. Alguns exemplos de paz. Por exemplo, em Atos, quando Paulo iria retornar para Jerusalém, o profeta Ágabo profetizou dizendo que o dono do cinto iria ser preso. Aí os discípulos tentaram dissuadir Paulo para que ele não fosse para Jerusalém, né? E ele falou, ele falou que estava disposto não só a ser preso, mas também ser morto, né, por causa de Cristo. E Jesus, quando foi interrogado nos momentos que antecederam a crucificação dele, você pode ver que ele agiu com paz, né? Em Romanos, Isaías fala que ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Então, Jesus falou que em João 14:27, que deixava a paz. E ele dava paz para a gente, mas não dava como o mundo a dá. A paz do mundo é auto-engano, né? A pessoa tem a consciência cauterizada, diferente daquela paz de Jesus. Jesus falou para não se perturbar os corações, né? Que não era para ter medo. Então essa paz é diferente, é dessa paz que eu vou estar falando agora. E a paz que Jesus deixa não livra a gente da aflição de existir. Jesus falou que no mundo a gente teria aflições. Então a paz não livra a gente das aflições. As aflições irão existir. Mas essa paz que não livra das aflições deixa o coração sereno, não turbado. É essa paz que Jesus deixa e é essa paz que eu estarei falando. Romanos 15:33, olha o que diz: que o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Então Deus é paz. E paz só pode ser desfrutada em Deus, porque a paz é uma bênção. Romanos 15:33, olha o que diz: portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. E Romanos 5:1, né, que fala que é um presente também, né? Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo.
E a paz com Deus, ela é de graça, ninguém precisa pagar nada. Afinal, Jesus pagou tudo, o preço na cruz. Estando em Deus, a pessoa tem paz. Claro que a pessoa em Deus é uma pessoa regenerada, ou seja, é uma nova vida, né? Uns novos hábitos, é um novo estilo de vida. E esse novo estilo de vida, né? Paulo fala que o velho homem tem que morrer para surgir um novo homem, né? E a pessoa tem que ter hábitos que produzam paz e agir conforme o novo homem, o discípulo de Jesus. E paz, ela não é algo que seja um processo contínuo. Paz é um fato absoluto que já foi estabelecido na cruz. A pessoa regenerada, ela se converteu, tem paz. Simples assim. Quando se converte de verdade, né? Não quando é convencida, né? Normalmente as pessoas são convencidas pelos membros da igreja, não convencida pelo Espírito Santo. E nem convertida. Por isso, paz com Deus não é um sentimento temporário, mas é um fato eterno, algo absoluto, permanente e contínuo. Não é um processo contínuo, a paz é contínua. Só que as pessoas são viciadas na culpa, na neurose e que tem relapsos de paz. Alguns momentos, a pessoa que tem em determinadas situações ela tem paz, em outras não. Essa paz ainda é relativa, então não é paz. Porque normalmente quem age assim, age de acordo com as circunstâncias favoráveis. Quando as circunstâncias são favoráveis, essa pessoa diz que tem paz. Mas quando não é favorável às circunstâncias, a pessoa perde a paz. Então uma pessoa assim não tem paz. Ela é relativa, ela é ambígua. Porque se a paz depende das circunstâncias, Jesus falou assim, aqui no mundo você terá aflição. Então as aflições já é garantida. Mas em mim tem a espaço. Então a paz não depende das circunstâncias, elas estando favoráveis ou não favoráveis. O discípulo de Jesus tem paz. E a Bíblia, Paulo diz que a paz de Cristo deve ser hábito que julgue nossas decisões na consciência. Se houver paz diante de Deus, e se Deus nos visita com paz, então tudo bem. Se não, nada feito. É o que diz em Colossenses 3,15. Olha o que diz. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fosse convocado para viver em paz, como membros de um só corpo. Sede agradecidos. Colossenses 1,20. Por intermédio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Ou seja, a paz já foi estabelecida na cruz. E todo mundo que se converte a Deus, e que é por ele convertido, é uma paz que recebe instantaneamente, absoluta. O processo de crescimento, é claro que depende de nós, mas a paz não depende de nós, é de Deus. A gente só precisa aceitar e entender que não depende da gente. Paulo ensina que nós precisamos empreender todos os esforços para viver em paz com as pessoas. Isso depende de nós. Termos hábitos de paz, empreender a paz, viver em paz com as pessoas, não causar confusão, não ser uma pessoa rixosa, não ser uma pessoa rancorosa, não ser uma pessoa encrenqueira, fofoqueira, bisbilhoteira, não ser uma pessoa que paga mal com mal. Isso depende da gente, né? Quando a gente não age desse jeito, é difícil uma pessoa ter paz, né? Que ela entra em guerra com Deus, porque afinal Deus nos perdoou.
Olha o que diz em Romanos 12:18. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. E quem ama tem paz. E quem ama o próximo, né? Porque o culto a Deus é culto no próximo. Olha o que diz o salmista falou. Salmo 119, verso 165. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Então, quem ama tem paz. E essa paz, Jesus falou que ela se aplica no cotidiano, no dia a dia, em todas as situações da nossa vida. Deus nos promete paz. Por intermédio de Paulo, olha o que ele disse em Filipenses 4:6. Não andei ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, e a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento. Ou seja, se ela não está ultrapassando o que eu penso, o que eu sinto não é paz. Porque se o meu pensamento está prevalecendo, que paz que é essa? A paz aqui do verso 7 fala que é a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento. Além de ultrapassar o que eu penso, fala, ó, guardará o vosso coração, vai ultrapassar o que eu sinto, porque ela não depende das circunstâncias. Afinal, a paz é algo sobrenatural, né? Não se explica o que é paz. Apenas quem tem, tem. Não tem como você explicar. Mas a pessoa não fica indiferente, apesar de parecer ser indiferente às situações. A pessoa não fica gelada com as situações, ela apenas confia em Deus. E Deus pacifica o ser dela. Por isso que a pessoa consegue. Quem tem paz sabe do que eu estou falando. Quando Jesus nasceu, olha o que os anjos disseram. Lucas 2:14. Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Foi o que os anjos falaram. E a paz é mais difícil promovê-la do que guerra, porque você tem um desentendimento com o próximo, com o vizinho, com os seus familiares, parentes, esposo, esposa, irmãos, amigos, é muito fácil você promover a guerra, né? Porque é só começar a falar sem pensar que você começa a ter guerra onde você está. Agora, para promover a paz, só um filho da paz. Olha o que diz Jeremias 8:11. Eles tratam da enfermidade do meu povo como se ela não fosse grave. Ainda afirma, paz, paz, quando não há paz e tudo vai mal. Isaías 9:6. Isaías 9:6 fala que Jesus é o príncipe da paz. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Então, um discípulo precisa e tem que ser um discípulo da paz, porque nosso mestre é o príncipe da paz e Deus é o Deus de paz. Deus é paz. E quem tem paz e promove a paz é só quem tem um fruto do Espírito. Quem não tem o fruto do Espírito é impossível ter paz. Romanos 8:6 diz: a mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. E a paz, quem não tem paz normalmente cria doenças no corpo. Sabia disso? Olha o que diz Provérbios 14:30. A paz de espírito é saúde para o corpo. Ou seja, a paz
que eu vivo, que eu pratico, que eu sinto, que eu tenho, ela produz saúde. Porque quem vive sem paz vive em angústia, vive em desespero, ela vive sentindo coisas ruins, principalmente a angústia, né? Ansiosa, ela fica inquieta, ela fica com raiva, ela fica triste, fica nervosa, desesperada, e tudo isso gera doenças no corpo, né? Ó, por exemplo, no caso do Provérbios 14:30 fala que, ó, mas a inveja corrói como câncer, ou seja, a falta de paz é como se fosse um câncer, corrói o ser da pessoa. Mas quem tem paz produz saúde para o corpo. E normalmente quem não tem paz, se você prestou atenção no que eu falei, Isaías 48:22, não há paz alguma para os ímpios. E quem vive na lei, que tenta se auto-justificar, por exemplo, o jovem rico que tentava se justificar, uma pessoa assim ela não consegue, com seus próprios méritos, porque quem pensa que consegue produzir a paz com seus próprios méritos, a pessoa, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou dar o dízimo, eu vou pregar, eu vou fazer acontecer, que ela tenta pelos seus próprios méritos, uma pessoa ela vive cansada, ela vive angustiada, a carga é pesada, ela vive com um jugo pesado. E pessoa que vive assim, tentando agradar a Deus por si só, nunca terá paz. Jesus falou que os filhos da religião vivem como? Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas. Os filhos da religião, você pode ver que as pessoas são cansadas, são pesadas, tudo é pecado, tudo é proibido. Ela precisa produzir para Deus, ela precisa, se ela não fizer nada, Deus tá perdido, as pessoas não serão salvas. Enfim, Deus não vai agir se ela não orar, se ela não pedir, se ela não clamar, porque Deus é condicionado ao que ela faz. Se ela não fizer, Deus não faz nada, porque é o Deus da barganha esse, né? Mas Jesus falou aqui, as pessoas que é filho da religião, ele chama, né? Ele convida, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e carregar suas pesadas cargas. E ele fala, né? O convite é: eu vos darei descanso. E quem já entendeu que a paz é produção de Deus em nós, a partir do momento que começamos a servi-lo em espírito e em verdade, Jesus termina o versículo em Mateus 11:30. Pois meu jugo é bom e minha carga é leve, né? Um jugo bom e carga leve produz paz. Então é simples assim. Se você não tem paz, se sua paz é condicionada, é que você ainda está em guerra com Deus. Você está lutando contra Deus, e quem luta contra Deus nunca haverá paz. Olha o que diz em Tiago 3,18. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Ou seja, quem semeia a paz, colhe justiça. Simples assim. Precisamos viver em paz em todas as situações, independente se ela seja favorável ou não. Precisamos ser um pregador das boas novas, né? Que é o que Jesus falou, que onde você chegar, tiver um filho da paz, que eles irão receber a sua paz. Se não tiver, a paz ia voltar para si. E o que a Bíblia fala? O que Deus pensa sobre isso? Bom, Deus tem pensamentos de paz para todo mundo que segue a Ele, né? Olha o que diz em Jeremias 29:11. Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor,
pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E Provérbios 3,17 fala o seguinte: os caminhos da sabedoria são veredas agradáveis, e todas as suas trilhas conduzem à paz. Esse foi o primeiro vídeo da série O Fruto do Espírito. Aí o próximo estarei falando sobre a paciência, que isso aí é importante. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.